que é um plano de mídia? O plano de mídia é uma ferramenta usada na publicidade para mapear e indicar os melhores meios, as melhores plataformas e os melhores formatos, por exemplo, para veicular uma campanha, né? Nele vão constar os melhores canais, o melhor formato, o público a ser alcançado, o budget, né? Ou o investimento a ser utilizado, além das métricas de avaliação em geral. O profissional responsável pelo planejamento de mídia, ele precisa levar em consideração os objetivos de marketing do cliente, para que ele possa, então, traçar a melhor estratégia. Mas tem muitas empresas que não utilizam dessa ferramenta. Ela é realmente necessária? Pois é. Uma campanha feita sem planejamento, ela pode até atingir um grande número de pessoas, mas grande parte delas não vai estar inclusa no público-alvo, ou seja, não vão ser convertidas em consumidores fidelizados. Em alguns casos, uma campanha sem estrutura, ela pode se transformar em algo negativo, inclusive, que pode ferir a imagem da marca e afastar os clientes dos serviços. Com tantos canais disponíveis para veiculação, é preciso planejar qual seria o melhor para alguma campanha em questão. Não basta só a gente sair divulgando em todos os tipos de mídia pensando que vai atingir um grande público, porque na maioria das vezes é um público pouco qualificado para aquela campanha específica. Então, como eu faço para fazer um bom plano de mídia para minha empresa? Ok, para você fazer um bom plano de mídia para sua empresa, tem alguns pontos específicos que a gente precisa analisar. O primeiro deles é o produto ou serviço. A gente precisa conhecer o nosso produto ou o nosso serviço para que a gente possa elaborar um plano de mídia efetivo. Nisso, a gente precisa entender quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes do seu produto, da sua empresa, do seu serviço, principalmente, e a relação que o cliente vai ter com esse produto. Em seguida, nós vamos analisar o mercado, analisar com ele o microambiente, o macroambiente, para que a gente possa entender como que o mercado está posicionado em relação ao nosso produto, ao nosso serviço, à nossa oferta. Dentro do mercado, a gente vai falar de concorrência, né, que é onde a gente vai entender quais são as empresas que fazem parte desse mesmo nicho, que divulgam produtos similares ou os mesmos produtos, quais são as campanhas que elas estão divulgando, onde elas estão divulgando, qual é o plano de mídia delas, para que a gente possa, a partir daí, disputar a atenção com esses concorrentes nos mesmos canais ou diversificar a estratégia. Em seguida, a gente vai para um dos pontos mais principais do planejamento de mídia, que é o público-alvo. A gente precisa conhecer um público-alvo para que a gente tenha um bom plano de mídia. É a partir desse conhecimento, né, do que o público-alvo gosta ou não, deseja ou não, que você vai ter um embasamento para elaborar peças, campanhas e estratégias que vão ao encontro das expectativas desses clientes. Além disso, o mix de meios escolhido para cada campanha, ou seja, a escolha de mais de um meio para divulgação, que a gente vai falar em seguida, vai depender muito do público-alvo no sentido de entender se tais meios têm a capacidade de alcance, de cobertura e se fazem parte da rotina da frequência dessas pessoas. Nesse sentido, como forma de calcular a frequência, os profissionais, né, do planejamento de mídia, eles utilizam o método Galão para lidar com a frequência e o método Nakamura para delimitar a cobertura, observando também o ciclo de vida da marca. Em seguida, a gente tem os formatos e as peças, que dizem respeito às características da sua campanha, ou seja, como ela vai ser divulgada. Por exemplo, se ela for inserida no veículo TV aberta, o formato pode estar tanto em audiovisual, nos intervalos comerciais, quanto inserido no meio do programa de auditório, como aquelas propagandas que a gente vê enfatizadas pelo próprio apresentador. Entre veículo e formato, a gente precisa entender a audiência que tal canal de comunicação oferece, em decorrência inclusive do público-alvo. Essa audiência diz respeito ao conjunto de pessoas que, em um determinado momento, recebem uma mensagem de determinado meio de comunicação. Na TV, por exemplo, os profissionais eles usam um aparelho chamado audímetro para medir essa audiência, esse alcance, né? Outro
ponto muito importante para o planejamento é a gente entender a questão do cronograma. O cronograma do planejamento de mídia é o que estabelece os dias, os horários e o período de veiculação em cada mês escolhido. E para isso é importante a gente observar a frequência do produto, no que se refere à presença de sazonalidade, ou seja, se o produto é um sorvete, por exemplo, que é consumido só no verão, ou se é uma blusa de lã que é consumida apenas no inverno, né? Também, de acordo com o que é mais lógico para a campanha, a gente tem que analisar se a divulgação vai precisar ser contínua ou se vai precisar ser pulsada, sendo divulgada algumas vezes por ano. Por fim, a gente vai observar a questão do nosso orçamento, né? O nosso budget. Que, via de regra, um bom plano de mídia deve aproveitar a verba da campanha da melhor forma possível, buscando o custo-benefício ideal. Geralmente, né, o profissional de mídia ele recebe um valor de orçamento para poder distribuir entre os canais que julgar relevantes e eficientes. E essa distribuição ela precisa ser muito ligada e alinhada com o planejamento de mídia para que não falte nem sobre e a campanha tenha bastante sucesso. Em resumo, as vantagens do plano de mídia são que a gente pode definir cada passo da campanha de forma inteligente, né, de forma estruturada. A gente pode também conhecer os próximos passos até o final da campanha, antes mesmo de começar. A gente pode desenvolver a comunicação de acordo com o perfil do público-alvo, alinhar toda a equipe em prol do mesmo objetivo, prever os resultados de cada passo, veicular a mensagem correta para o público-alvo e no local adequado, inclusive. A gente consegue ter um retorno e um sucesso muito maior, e também o plano de mídia possibilita a análise de dados de cada etapa da campanha.